Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? A gente vive momentos de ascensão de várias frentes, seja o fascismo, seja uma luta popular, seja um movimento que queira se organizar para produzir alguma diferença, né, no cenário político, social que a gente vive. Só que isso não é algo novo, não tem nada de novidade nessa ascensão. Ao longo de toda a história, ao longo de toda a transferência de sociedades que a gente viveu nas nossas humanidades plurais, seja em África, seja em Europa, Ásia, no que a gente chama hoje, né, de tudo isso, aqui na América também, sempre tivemos movimentos que foram rompendo com lógicas antigas e que vão conquistando novos espaços. É como vai dizer Paul Preciado no livro Um Apartamento em Urano, que as transferências, ou melhor, as transições de uma situação para outra sempre são coisas que mostram de fato onde está o problema. Quando a gente fala, por exemplo, dessas transições de gênero, a gente está brigando, está discutindo toda uma sociedade construída, um sistema com C, construído e que se construiu sobre a diferença sexual. Quando está falando, assim, um exemplo que Preciado usa também, dessa transição entre fronteiras, né? Quando fala de pessoas que estão em processo de imigração, a gente está questionando ali também todo um domínio que ocorre entre esses lugares de transição, entre o que se chama de uma nação e de outra, e aquela pessoa que não é daquela nação. Aquela pessoa também que não é daquele gênero, aquela pessoa que não é daquele grupo racial. Então, esses lugares da transição marcam fortemente como que a sociedade, as humanidades sempre estão em movimento, sempre estão em busca de algo onde possam se adequar. Ou seja, a sociedade vai sempre estar e existir diante de uma transição. Nada é estático, não existe uma coisa sequer que é estática, que não se altere, que fique constante ao longo do tempo. Tudo está em mudança. Todas as pessoas mudam de um jeito ou de outro. Até existe um jeito de acreditar que as coisas não mudam. É quando, de um modo forçado, a gente precisa se reinventar o tempo todo para sustentar uma prática. Mas até assim, para sustentar uma prática, tem que ter novas tecnologias que vão fazer aquela prática se manter. E ela nunca se mantém igual. Ela se mantém nas suas práticas, mas o aparelho, a aparelhagem que é utilizada para que ela aconteça, ela sempre vai ser inventada, reinventada e reconfigurada. E nesse movimento todo de transição, nesse movimento todo de luta, de questionamento das causas e das pautas políticas, existe um lugar ali que é no coletivo, onde isso de fato acontece. Uma luta precisa ser coletiva para ter transformação social. Uma luta precisa de organização, ela precisa de pautas, ela precisa de enfrentamentos, mas ela precisa, acima de tudo, de ação. Ideias só vão mudar o mundo quando elas mudarem o nosso comportamento. É o que diz Yuval no seu livro Homo Deus. E a gente fica, né, observando, falando aqui especificamente de um contexto mais recente e especificamente de um contexto de internet, de rede social, que é um veículo onde muita gente tem transitado, né, pelo qual muita gente tem transitado, tem transferido as suas ideias e tem transicionado de um espaço para o outro. São nessas redes sociais, tipo Instagram, Twitter, o antigo Twitter, né, Facebook, para quem ainda usa, e várias outras, TikTok e qualquer outra rede social, desde blogs até organizações de coletivos.
ainda são redes sociais que usam do aparelho da internet para propagarem suas ideias. E o que eu acho curioso nisso? Tem crescido em alguns grupos, em alguns movimentos, em algumas práticas discursivas, uma noção de que é no individual ali, é na singularidade ali que as coisas vão ser transformadas e só depois vão chegar no político, no público, no maior. Só que aí tem alguns vestígios, né, de hipocrisia, para falar o mínimo, mas com muitas marcas de neoliberalismo, de um pensamento de direita e assim por diante. Eu não vou mencionar nomes de grupos e nem necessariamente classificações, eu vou falar dos aspectos que eles carregam e você que escuta pode escolher aí, pensar se é um grupo específico que você conhece, se você já viu isso acontecendo em algum outro espaço, se você frequenta esse espaço e como que podemos pensar a respeito disso, né? Recentemente, aqui acho que já é um grande spoiler, recentemente eu fiz um post no meu Instagram falando sobre as questões do grupo. Eu posso até ler a legenda desse post aqui, porque eu acho que é interessante, pelo menos para a gente poder pensar a respeito. Esse post foi escrito recentemente, no dia 4 de março, depois de uma conversa que eu tive com uma amiga, e ambas pessoas racializadas, né? Eu uma pessoa negra, essa amiga uma pessoa marrom, e a gente conversando, falando de muita coisa. E eu falei assim, vou fazer um post sobre isso, que também não é uma crítica nova que eu tenho feito. Essa crítica eu já faço tem um bom tempo, eu já pontuo essas coisas, já tem um bom tempo, e eu trouxe esse post para refrescar a memória, para relembrar certas práticas e certas ações. E eu acho que é interessante a gente pensar nisso. O nome do post chamava Desconstrução exclusivista, colonialismo coletivo. E eu começo da seguinte forma, né? Dando aqui uma opinião que não me pediram, mas que vem de um tema bastante recorrente em conversas minhas com outras pessoas que estão produzindo conteúdo sobre raça, racialização e anticolonialismo. Eu costumo oferecer cursos, dou palestras, faço falas em eventos, crio posts e podcasts e também já fiz grupos reflexivos em época de pandemia. Sempre meus trabalhos têm muito marcado que se tratam de elaborações sobre antirracismo, racialização, anticolonialismo, portanto, descolonização. E também faço questionamentos à cis-heteronorma. Eu falo como uma pessoa negra não binária e falo muito para pessoas negras e pessoas trans. Mesmo assim, nunca me ocorreu em criar um evento exclusivo para uma raça ou para um gênero. Essa ideia de alguns grupos racializados não negros indígenas sempre se ancoraram na noção de que um espaço precisa ser exclusivista para haver segurança nas trocas. Me soa muito como um centramento que tende ao perigo da exclusão, e raramente é diferente disso. Propor-se a falar de descolonização, fechando-se entre seus pares específicos, é se propor a não abrir por debate, logo, é reforçar o poder do grupo impenetrável. Pensar a racialização no modelo de grupo fechado me soa como não entender o próprio processo e o conceito de racialização e colonialismo tal como opera, por exemplo, no Brasil, uma vez que ele acontece na pluralidade, no cruzamento das diferenças, das desigualdades, das tensões. Fugir disso por uma comodidade já é uma demonstração do discurso aplicado. No meu ponto de vista, ler pessoas negras, indígenas, quilombolas e asiáticas, lembrando que Ásia não é só Japão, bem como consumir e citar seus pensamentos, mas se fechar em uma redoma exclusivista para discuti-las soa muito esquisito, para não dizer hipócrita. E isso a branquitude já faz há tempos. Como recentemente me disse uma amiga numa conversa sobre esse assunto, esses grupos autocentrados, precisam entender que antes precisam decifrar os traços coloniais neles, sem nunca fugir da luta coletiva também, porque assim, do jeito que estão fazendo, o desvio já está facilitado. A luta anticolonial, eu digo, deve ser contra a branquitude, contra seus discursos e contra suas práticas, e todas as pessoas precisam se movimentar. Isso foi o que eu falei naquele post. E eu falo isso muito dentro de uma perspectiva que eu tenho observado de algumas pessoas, principalmente racializadas, e não negras, né, e não indígenas. Eu vejo essas pessoas que elas estão fechando muito o seu modo de viver
na existência do grupo, da individualidade, para falar das vulnerabilidades, para falar dos seus aspectos mais fundamentais ou mais interiores. Só que ainda assim num lugar que é um lugar que demonstra, ao invés de resistência, uma fragilidade que precisaria ser observada. É óbvio que grupos de reflexões, grupos de discussões que vão basear um pouco e colocar bastante ali da sua vivência, da sua dor, do seu sofrimento, dos seus questionamentos pessoais em pauta, isso é importante. Quem sou eu, imagina? Sou da psicologia também, entendo os processos grupais, entendo a necessidade de trocas com semelhantes, entendo que um grupo, seja ele de reflexões sobre raça, sobre gênero, sobre classe, sobre neurodivergências, qualquer um que seja, e sobre não monogamia também, né? Qualquer um que seja, ele tem sim a sua importância. É necessário espaços onde a gente consiga discutir, falar sobre isso, falar sobre as nossas profundidades, de um jeito que também a gente se sinta acolhido, né? Isso é importante, eu nunca nego isso. O problema que eu vejo é que estes grupos fazem esse movimento, só que eles não saem desse movimento. Ai não, porque a gente dá curso, porque a gente dá palestra, porque a gente faz isso, faz aquilo. Qual que é a lógica dessas palestras? Qual é a lógica dessa fala? Qual é a lógica desse lugar? Porque se me perguntar o que eu estou observando, na maioria, eu observo primeiro, do ponto de vista de redes sociais e com recorte específico para o Instagram. Instagram tem um grande número de perfis de pessoas não brancas, racializadas, mas ainda aqui não estou falando de pessoas negras nem indígenas, que estão ali fazendo perfil construído e abordando questões raciais, de preconceito e discriminação, mas que falam pura e exclusivamente da característica daquele grupo que está sendo falado ali. E não falam nada além disso. Só que aí tem um ponto, né? Trazer a dor enquanto a comunicação, a reverberação do sentimento, eu acho isso fundamental. Mas ficar só nisso é como se a gente ficasse a vida inteira com a fratura na perna, uma fratura exposta, tomando anestésico e anestesia. Olhando para ela, falando dela, tomando anestésico, anestesia e, eventualmente, fazendo um curativo, colocando aquele osso ali no seu lugar, tal, posicionando, só que nunca consertando aquela escada quebrada, aquela ponte danificada e aquele acesso perigoso que faz repetidamente as pessoas passarem por ali, quebrarem a perna e terem fraturas expostas. Entende o sentido? Se a gente tem um terreno, se a gente tem um espaço, um lugar de transição, onde ele está danificado, onde ele está quebrado, onde ele está ruim, do que adianta a gente só consertar o machucado, ficar ali com os tratamentos dentro do grupo, vamos chamar assim de hospitais, só no hospital, consertando o braço de todo mundo que passou um sofrimento ali, sendo que a gente não para um minuto para pensar, certo, enquanto estão aqui consertando essa ferida, deixa eu ver o que eu posso fazer naquele local de acidente que sempre promove os mesmos tipos de feridas. O racismo é esse local de acidente. Se quiser um outro exemplo, a gente também tem outra metáfora para isso. Imagine você que existe uma trilha que conecta uma cidade a outra e para atravessar essa trilha, você precisa necessariamente atravessar um espaço onde ele é conhecido por ter cobras venenosas. Só que toda vez que você vai atravessar aquela ilha de um lugar, daquela cidade, de um lugar para o outro, a gente vê reiteradamente pessoas sendo picadas pelas mesmas cobras no mesmo ponto da trilha, no mesmo lugar, porque as cobras vivem ali. E a gente se preocupa, a partir de então, em como proteger a picada da cobra, ou seja, como curar o efeito da picada da cobra. Aí começam a fazer vários experimentos em laboratório para descobrir qual é o soro, descobrir como curar essas pessoas. Eventualmente uma pessoa ou outra morre aqui ou ali porque não deu tempo de fazer o atendimento, o socorro. Mas chegou um ponto em que descobriram agora uma maneira muito eficaz de evitar os efeitos da picada, do veneno. Agora tem uma vacina, um soro antiofídico, que você vai receber ali a injeção e pronto. Você pode ser picada pela cobra até 10 vezes por dia, que você pode tomar 10 vacinas por dia sem efeitos colaterais, supostamente, sem problemas, porque agora achamos a cura. E a minha pergunta é, isso resolve? Isso é o suficiente? Isso é importante? É importante. É necessário que tenhamos
como lidar com os efeitos imediatos daquela picada. É importante que tenhamos como olhar ao nosso redor e falar, tá bom, existem dores que são tão agudas que a gente não pode estender, tem que trabalhar nelas agora. O soro antiofídico, ou seja, antiveneno da cobra, é isso. A levada até o hospital, a cirurgia na perna, colocar uma faixa, um gesso na perna para tirar aquela fratura, fazer uma limpeza e tudo mais, isso é urgente. Isso se faz ali, naquele coletivo específico de pessoas que estão entendendo aquele problema pontual. Perfeito, maravilhoso. Só que não conserta nem a ponte e no outro exemplo você não cuida nem das cobras. O que vai acontecer? Reiteradamente pessoas vão começar a passar a sofrer os problemas, umas vão morrer no lugar, outras vão ter socorro, mas vai começar a criar uma noção de que o que mantém as pessoas vivas é o cuidado singular dos grupos fechados. E a pergunta é, por que junto disso não se olha o problema maior, que está para além dos indivíduos? Isso tudo para falar de racismo, tá, gente? Isso tudo para falar de machismo, misoginia, transfobia, luta de classe. A gente precisa acolher os nossos, as pessoas que estão ali com a gente, mas a gente tem que olhar o coletivo. E pensa aqui comigo, na hora de você consertar uma ponte, você não vai precisar somente de uma pessoa que conte o que aconteceu. Você vai precisar de uma pessoa que entenda de engenharia, uma pessoa que entenda de materiais, uma pessoa que possa trazer materiais, uma pessoa que possa construir, toda a comunidade que vai produzir a comida para alimentar as pessoas que estão trabalhando ali. Você vai precisar de um aval, você vai precisar de muitas pessoas diferentes, de saberes diferentes. Não é só biólogos que produzem soro, tem que precisar da indústria que produz a vacina, da indústria que produz os anticorpos, das pessoas que vão trazer o veneno. É um monte de rede associada de pessoas com saberes distintos que sozinhas não são capazes de resolver nada. É o coletivo. A luta, ou ela é coletiva, ou ela vai trabalhar reiteradamente num processo que é neoliberal por conta dessa individualização do sujeito. E é isso que esses grupos que eu tenho olhado têm feito. Eles têm trabalhado num lugar de conscientização religiosa. E eu acho isso muito importante. As pessoas podem até achar que religioso é só quem frequenta a igreja, né? Engano. A gente vive sob influências religiosas o tempo todo. E ainda assim, a religião não inventou todas as práticas, mas ela coapta, sei lá, todas essas práticas para a construção de estratégias de aderência, estratégias de alucinação, estratégias de coerção para manter o grupo. O medo, a culpa e o ressentimento fazem parte dessas práticas. É o neoliberalismo flertando ou namorando ou casando com a direita, de um jeito que nem se percebe assim, ou caso o grupo se perceba, as pessoas que estão olhando de fora não, porque tem todo um discurso que menciona outras racialidades, que menciona outras pessoas, mas que na prática está buscando um protagonismo, geralmente de gênero, geralmente de raça. E isso daí não funciona muito bem. A menos que o objetivo seja fazer tudo errado, não funciona bem, porque se o objetivo é fazer tudo errado, tá dando certo, né? E o que tem de forte nesse olhar? O que isso nos ensina? Ensina que quando existe uma pessoa, uma entidade, algumas cabeças envolvidas numa organização narcisista, numa organização que não tem um olhar para a comunidade, embora eu use essas palavras, uma organização que está ali centrada no fazer capitalista, no capitalizar do saber, ou seja, são pessoas que estão capitalizando as dores e os sofrimentos para construir um protagonismo. Essas pessoas vão tocar na dor. Pensa em você, um grupo hipotético. Pensa um grupo hipotético onde durante gerações e gerações esse grupo foi construído a partir da repressão, a partir do ter de ser perfeito, que não pode desviar um minuto, que não pode errar, que sempre está ali recebendo negativas, mesmo que faça o melhor de si. Pense em um grupo que nunca vai ser um grupo considerado branco. Pense em um grupo que ele vai ser um grupo ali colocado como referencial de pureza, como referencial de capacidade, de inteligência. E esse grupo cresceu a vida toda, cada pessoinha dali, sendo reprimida, sendo zombada, sendo colocada no lugar de ter que ser perfeita o tempo todo, porque não pode errar. É um grupo, na minha perspectiva, que está navegando, está orbitando a culpa. A culpa, ela institucionaliza este grupo.
Institucionalizar significa que a repetição de práticas e discursos constrói uma ideia. É a ideia da culpa. É um povo que super se culpabiliza por não atender às regras, por não atender os parâmetros, não atender a norma. Aí vem alguém que quer construir um grupo de reflexão a respeito desse grupo identitário e propõe um caminho que é pela culpa. Chega nessas pessoas e fala: olha como vocês têm vantagens sociais, vocês não vão fazer nada sobre isso? Vocês são ruins, vocês são nojentos, olha o que passou, não sei o que, não sei o que. E ainda começa a pegar exemplos de outros povos, de outras etnias, para querer dizer como o sofrimento foi parecido, como o sofrimento é semelhante. Olha como essas pessoas sofreram, morreram, foram escravizadas, e vocês aí sem fazer nada. Isso que eu tô falando não é uma ficção, embora eu fale que é um exemplo hipotético, não é uma ficção, isso está acontecendo por aí, em grupos sociais de suposta militância. Está acontecendo assim, está acontecendo num lugar onde a aderência, a fantasia tem atraído tantas pessoas, por quê? Porque são pessoas que estão justamente dentro desse ritual de culpabilidade, dentro desse ritual de ressentimentos e de muita coerção. E são pessoas que estão nessa transição. Por isso que eu comecei falando de transição. São pessoas que estão fazendo esse processo de transição, estão encaminhando para as fronteiras. Só que elas chegam ali despreparadas, chegam ali sem um aprofundamento, chegam ali com vontade de sair de onde elas estão, de se nomearem pessoas, no caso da raça, não brancas. Elas querem se nomear, elas querem sair de onde estão e encontrar um lugar. Só que aí esse nome atrai tanto esses grupos, né, que estão se organizando a partir somente da dor alheia para querer produzir uma culpa, atrai tanto que essas pessoas que estão buscando a saída do seu lugar de opressão têm o seu primeiro contato ali. E é aí que o pacto acontece. Porque são pessoas com pouca informação, na maioria dos casos, não todas, e que, por ter pouca informação e ter muito medo e muita culpa, acabam sendo capturadas justamente por esses lugares. E aí tem um ponto, né? Num grupo que é feito com tantas culpabilizações e tantos ressentimentos, criar um espaço de diálogo interno e fechado, e restrito e exclusivista é a melhor coisa que pode acontecer. Porque são pessoas que já têm muito medo da crítica. São pessoas que fogem da crítica, que fogem da repressão porque já estavam num lugar que foi a vida inteira construída desse jeito. E ao saírem desse lugar e ao rejeitarem essa estética, quando se fecham nos seus semelhantes, esse é o espaço certo de você criticar, porque vai que você fala alguma coisa pro mundo e o mundo te critica. Você sai de um lugar da crítica, vai para um outro e recebe crítica. Você não aguenta, né? Não se treina as pessoas a questionarem e a receber críticas, porque elas não sabem receber críticas. Elas não conseguem receber críticas. Algumas lideranças desses grupos e algumas pessoas de dentro desses grupos, após terem lido aquele meu post que eu fiz agora há pouco, que eu li aqui agora há pouco, elas pararam até de me seguir nas redes sociais. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão deprimida, minha vida acabou, perdeu todo o sentido, porque essas pessoas pararam de me seguir. Agora eu nem sei o que eu vou fazer da vida, acho que eu vou beber pra passar isso, né? É tão triste, né, gente? E as pessoas pararam de me seguir por causa disso, pararam de me acompanhar por causa disso. Por quê? Porque a crítica dói, né? A crítica machuca. A crítica até ofende, dependendo de quem for. Só que se a gente não olha para o objeto da crítica, para o objetivo da crítica e tenta compreender de onde ela vem, aí a gente vai ter que se fechar em grupo mesmo, né? A gente vai ter que se fechar só entre os semelhantes, e quanto menos crítica houver dentro desses semelhantes, melhor. Porque até nesses grupos de iguais, ou supostamente iguais, se alguém falar contra, esse alguém vai ser ostracizado, vai ser colocado no canto ali fora, num grupo isolado, porque não serve mais, tá muito problemático aqui, tá falando muita problematização. Eu quero leveza. Tem gente por aí falando, por exemplo, que cansei. Eu não quero mais falar disso porque cansa muito, dá muito trabalho. É óbvio que dá trabalho. Uma colonização poderosa, forte, que fez a nossa sociedade ser como é, como que acha que a gente vai conseguir mudar isso em 1 minuto? Em um dia? Em uma conversa de grupo? Em um post de Instagram? Em um podcast? A gente não vai mudar. Essas são ferramentas que se somam e deveriam se somar para que essa transformação aconteça. Do contrário, eu sinto muito, não vai ter. E é por isso que eu suspeito que esses grupos se fecham tanto entre si, que esses grupos comecem a venerar uma figura que organizam esses grupos, e não é nenhuma só, são várias, né?
e acabam agindo desse jeito. E o mais ruim, né? Mais ruim existe, gente? O pior é que eu vejo esse tipo de coisa acontecendo e quando eu vejo de dentro, quando eu tenho acesso a ver práticas internas, a ver materiais que essas pessoas usam, a gente percebe como existe todo um pacto narcísico, tanto de raça nesses grupos, quanto de plágio. As pessoas não mencionam de onde tiram os trabalhos e fazem cópias das falas, fazem cópias das ideias, não trazem nada novo e o que trazem de novo não é relevante, mas mesmo assim, quando querem trazer alguma coisa, copiam ideias de outros lugares sem trazer pessoas importantes que estão falando isso. E pasmem, tem pessoas das próprias origens ali, grupos das próprias etnias e raças que estão falando coisas profundas, necessárias, não são mencionadas, não são faladas, não são colocadas como objeto de crítica. Um dia desses, uma pessoa colocou no story, né, que eu achei assim, aquilo sensacionalmente patético. A pessoa colocou no story: eu tô recomendando aqui essa série, e essa série é muito boa, acho que vocês vão gostar muito dela. No caso era a série Atlanta. E ela é muito boa, muito legal, porque ela fala de racismo de um lugar interessante, sem falar com muita dificuldade, sem provocar muito, fala de um lugar leve e descontraído. Gente, quem que tá procurando estudar racismo por um lugar leve e descontraído, tá procurando entretenimento. Tá procurando brincar com o termo. Se você quer falar de racismo, vai ser uma ferida aberta da nossa sociedade. A gente tem que olhar para ela com atenção, com a devida atenção, porque é só assim que isso funciona. É só assim que a gente vai sair desse lugar de entendimento raso e superficial e vai chegar ali numa crítica que faça mais sentido. Se a gente quer falar dessas coisas, o leve e o superficial não vão poder ser a norma. Não que eu estou dizendo que tem que ter dor para valer a pena, mas nós estamos falando de uma ferida narcísica, nós estamos falando de uma ferida histórica, com práticas materiais e consequências materiais na vida de quem é racializado. A gente precisa olhar para esse ponto sem perder o lugar, sem perder o sentido, sem perder a noção do que a gente está fazendo ali. É necessário, é bom pensar, é bom refletir, é bom discutir sobre esse assunto. A gente quer leveza ou a gente quer discutir a causa? Porque aí entra um outro ponto, né? Essas pessoas que podem abrir mão facilmente do seu lugar, que podem abrir mão facilmente das suas escolhas políticas e resolvem falar só aquilo que é leve, sutil e suave, estas pessoas estão transitando nas suas vantagens sociais, transitando nos seus privilégios, nos seus lugares, porque elas não perdem fluidez social. Eu já falei isso várias vezes e eu repito quantas precisar. Quem tem a possibilidade de fazer algo e escolhe meramente não fazer porque está cansadinha, é porque está escolhendo o lado do privilégio. E o privilégio ele é sustentado pela desigualdade, que por sua vez é sustentada pelo colonialismo. Quem faz isso sustenta o colonialismo. A gente tem que entender, vocês não acham? Tem pessoas que não vão conseguir dar conta mesmo de tudo, e ninguém tem que dar conta de tudo, não. Ninguém tem que ser forte para sempre. Mas se a gente está falando de projeto político, a gente tem que ter garra para isso, sabe? Ou não fale, ou não proponha discussão racial, ou não proponha descolonização. É mais interessante não propor nada disso e ser uma pessoa lá do campo do coach, que é feio, né? Mas pelo menos assume, do que a gente ficar vivendo assim, querendo fazer transformações sociais pautadas no umbigo de quem faz isso. E aí entram vários tópicos, né? A ideia de usar um certo vitimismo para, a partir da pena e da compaixão, condoer as pessoas e fazer disso o seu mote, isso também não leva para lugar nenhum. Observem os grupos que vocês frequentam, observem as propostas que as pessoas trazem nas discussões, como essas discussões dialogam com quem está ao nosso redor, como as discussões falam da realidade material do nosso país, sem entrar num lugar que é um lugar somente da dor e exclusivo da dor. E eu repito, falar da dor é uma importância grande. Você vai olhar, por exemplo, mulheres negras que estão fazendo isso, mulheres asiáticas, e Ásia não é só o Japão, né, que estão fazendo isso, estão falando das suas vivências, dos seus relatos, das suas autobiografias, nesse lugar de trazer a importância.
Aqui a gente tem no Brasil a grande Conceição Evaristo, que tem trazido esse tema, né, da escrevivência. Isso é fundamental mesmo. Eu acho que poder escrever de si é necessário, mas se a gente perde o lugar de entender o total, o que que a gente faz com isso? E mais ainda, para que a gente faz isso, se não para entender também o social? Carolina Maria de Jesus, ou Maria Carolina de Jesus, ela faz também essa coisa, né? Ela faz também essa narrativa. Ela vem, quando Maria traz as suas vivências, as suas dores, a sua existência, ela está questionando junto o social. E a gente precisa desse ponto, precisa desse entendimento, dessa noção de como o social não se descola do individual. E toda vez que eu critico, toda vez que eu falo sobre isso, algumas pessoas aparecem do nada ou de lugares que já estavam ressentidos para falar para mim que é importante o grupo. Eu falo, gente, vai ler o que eu escrevi. Vai ler de verdade, em vez de ficar só fazendo aquela leitura dinâmica, apressada. Eu sempre falo que é importante. O que eu discordo e eu continuo discordando é que esse lugar de individualidade ou de individualismo, se preferir, ele tem estratégias também discursivas nesses grupos. Esse individualismo ele está acontecendo para isolar o debate, não é para ampliar o debate. Quer fazer um grupo isolado? Faça. Já que você tem medo, né, de colocar para fora e para os outros verem o que está sendo falado. Mas a importância do grupo fechado enquanto um acesso terapêutico é bom. Mas toma cuidado também, para isso não virar uma comunidade terapêutica. Vocês sabem o que é uma comunidade terapêutica, né? Eu não vou contar não, dá uma olhadinha, busca o que é uma comunidade terapêutica, busca a importância social que dão para esse termo de comunidade terapêutica, mas olha o que acontece lá dentro. Manicômios não existem apenas em espaços feitos de concreto. A ideia manicomial que vai ali agregar pessoas que estão buscando uma salvação, mas que vão colocar sobre elas um regime de normalidade, de deturpação histórica, de um enfrentamento totalmente caótico e desonesto, não acontece só em prédios de concreto. O manicômio ele se atualizou. Ele está nas falas, ele está nos discursos, ele está nas práticas, ele está na família, ele está no casamento, ele está nas coisas. E se a gente não olha para essas páginas, se a gente não olha para esses grupos, se a gente não discute por dentro o problema e olha por fora como que ele está, a gente se seduz. Existe uma sedução baseada numa certa ingenuidade, baseada numa certa preguiça também, porque eu vou ficar aqui porque eu não quero nada tão profundo, mas você está patrocinando, de alguma forma, esses locais que não estão politizando, estão fingindo política. Todo lugar que não coloca a luta coletiva como fonte, como principal, esse lugar está construindo um ninho fascista. Todo lugar que não tem a luta social como pauta, esse lugar é um lugar individualizante neoliberal. E você pode até espernear, falar que tem muito sensacionalismo na minha fala, ou então estou sendo uma pessoa muito categórica. Mas mesmo a psicologia, quando ela se propõe ser honesta, que ela atende um paciente ali por vez, ou que ela atende grupos, nesse olhar terapêutico, mesmo quando isso acontece, se não tem um olhar social para essa discussão, a gente não está tratando paciente nenhum. E primeiro, né, na psicologia a gente não trata ninguém. O objetivo não é tratar, não é curar, não é nada disso. É a gente permitir um espaço de nomeações. Pelo menos é isso que eu penso na minha clínica. Eu, enquanto pessoa psicóloga, eu olho para isso. A gente está ali na terapia para acessar espaços, para nomear sofrimentos. Um sofrimento não nomeado, ele pode se desabrochar em várias outras partes. A dor que a gente não sabe onde dói, o sofrimento que a gente não sabe de onde vem, ele vai se transformando em muitos outros contextos e cada vez fica mais difícil a compreensão de onde ele vem. E mesmo que se insista em grupos fechados para discussão, ele nunca pode ser fechado de fato, ele tem que ser social. Se eu vou atender um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade, por exemplo, porque foram expulsas de casas por conta do seu gênero e da sua identidade de gênero, e porque elas não foram aceitas na sua orientação sexual, e eu olho só para esse grupo, eu não consigo lidar com a realidade material. Eu preciso, junto do meu pensar psicológico, terapêutico, do meu pensar individual, da singularidade das pessoas que estão ali, eu preciso trazer elementos da sociedade. Eu preciso colocar o social, eu preciso considerar a raça, o gênero, a sexualidade,
as questões de normalização psiquiátrica, eu preciso considerar as neurodivergências, preciso considerar as questões corporais, as questões de acesso a recursos, de pobreza, de tudo, de violência doméstica. Se a gente não considera tudo isso e olha só para o sujeito, a gente está resgatando de novo aquelas metáforas do começo, que é cuidar só da ferida, cuidar só da picada. Mas a gente devolve a pessoa sem feridas e sem problemas da picada para o mesmo espaço. E daqui a pouco o que vai acontecer? Elas vão sofrer os mesmos acidentes e sofrimentos de novo. O coletivo é importante, o coletivo é essencial. Quer fazer grupos fechados? Faça, mas chame também vozes outras para falar nesse lugar. Quer fazer grupos fechados episodicamente? Faça, mas não prive essas pessoas de um contato real, amplo. Porque senão você vai criar tudo que a gente está vendo hoje aí, que são os vários centrismos. Heterocentrismos, cisgeneridades centradas, os nipocentrismos, os montes de centrismo. Por quê? É um grupo ali fechado só de masculinidades, vai ter um grupo só de homens discutindo coisas de homens, ou seja, homens falando omisses para outros homens que também não entendem outros pontos de vista. Eles se sentem profundamente inseguros em trazer ali uma travesti, trazer ali uma pessoa não binária, uma pessoa transmasculina, uma mulher, que vai realmente discutir o que eles estão falando. Eu tenho um episódio aqui que fala do grupos reflexivos de masculinidades enquanto espaços de readequação, de resgate dos homens e para devolver, para repor esses homens melhorados na sociedade, para eles serem ainda mais patriarcais. Se a gente está falando de outros grupos centrados também, corre-se o risco da gente apenas estar reformando essas pessoas para elas continuarem no seu lugar de opressão, inclusive. Não só de serem oprimidas, mas de oprimir, porque a gente não está tratando o ponto, não está observando o ponto ali com o olhar que ele tem, que é o olhar social. Essa individualização, essa precarização do cuidado que é baseado somente no individual, isso aí é super neoliberal. É super fechar a pessoa no lugar onde ela tem que ser capaz de lidar com as suas dores, de lidar com seus sentimentos, com seus problemas, e a sociedade não tem nada a ver com isso. Porque é aí que o neoliberalismo cresce. É nessa faceta do oculto, do grupal fechado ficou ótimo, né? Mas vocês entenderam. Desses exclusivismos que novos colonialismos acontecem. A gente tem que ampliar o debate. A gente tem que entender que as diferenças devem ser incluídas. Como que a gente faz isso? Tragam pautas. Observem pautas onde outras pessoas são convidadas para falar, outros pontos de vista são convidados para trazer experiências novas, onde pessoas possam imigrar de seus territórios discursivos para o nosso e nós possamos imigrar para o outro, onde essa fronteira de transição ela aconteça no lugar de produção, uma produção de qualidade do saber, uma produção de inteligência, uma produção de crítica social. Se essa transição ela é barrada pela porta do exclusivismo, se ela é fechada nisso, o que está sendo criado é um protagonismo baseado numa figura de autoridade. Essa figura de autoridade transmite os saberes de um modo quase que impositivo e quando não se propõe imediatamente impositivo na estética, ele é impositivo na prática. É impositivo por quê? Está trazendo você a partir de algumas lógicas que a gente vê de relações abusivas. Qual a melhor forma de relação abusiva acontecer no plano psicológico? É abaixar a sua autoestima, jogar você lá no fundo do poço, trazer só episódios de humilhação, episódios de sofrimento, de dor, para que você, no seu lugar, na sua existência, olhe para isso tudo e se sinta mal por habitar esse lugar discursivo que dizem que você está habitando. Que se sinta mal por você se colocar nessa perspectiva de que olha que mal que você fez para o mundo, olha como você foi má, olha como você não aproveitou para ajudar as pessoas. Isso vai te rebaixar num lugar psicológico que às vezes você não nomeia. Você às vezes não nomeia esse lugar. Só que aí entra um outro ponto, né? Que é prático nessas relações abusivas sociais e de relações pessoais também, que é, depois de te destituir de uma autoestima, de colocar lá embaixo, vamos diminuir essa comunidade? Vamos fazer com que a gente viva num lugar mais restrito? Então esses movimentos convidam ao fechamento, porque ao fechar, você também, enquanto pessoa que está nesse lugar fechado, tem menos acesso à diversidade, tem menos acesso à pluralidade de conversa, a maneiras outras de pensar a vida, a outras referências.
É um apagamento referencial tão grande que você começa a sentir só dentro de um referencial, só em um lugar, e você perde o contato com o restante. Isso chama a destituição da sua autonomia. Você não tem mais autonomia para buscar nas redes plurais a diferença que vai construir. Diferenças não são feitas para serem apagadas e homogeneizadas. Quem faz isso é quem produz uma relação abusiva, quem produz um fascismo. O neofascismo, ele se constrói nesse lugar em que a culpa é o que coapta as pessoas, a construção de inimigos em comum coapta as pessoas e a coerção. É preciso coagir as pessoas, é preciso constranger essas pessoas para que elas fiquem nesses grupos. Isso adoece muito mais do que cura. Porque se a gente está falando, por exemplo, de um processo racial contra a branquitude, e a gente não tem na branquitude a mira da nossa crítica, a gente vai enfraquecer tanto o movimento, e quando as pessoas saírem de lá, elas vão estar tão fracas que a branquitude vai só raptar, pegar e ficar com elas para sempre. Tanta gente, né, falando de movimentos negros, indígenas, e as pessoas marrons também, falando de tanta coisa profunda. Algumas pessoas amarelas também estão falando isso há muito tempo. Aí vem movimentos novos e querem surfar na onda do protagonismo e não da comunidade. E é por isso que essas pessoas se ferem tanto quando eu falo que esses grupos exclusivistas são problemáticos. Porque dói perder o espaço de protagonismo. E tem todo um fã-clube. Tem todo um fã-clube que vai acompanhar, porque estão pessoas ali, não todas perdidas, né? Mas a maioria está ali sem nem saber o que é o que está fazendo, porque já começou a aprender sobre racialização nesse lugar de coerção. Ou seja, aprende racialização com racismo. Eu acho isso muito complicado. Aprender racialização a partir de um método racista é sustentar uma prática de branquitude. O vitimismo, a compaixão, a condolescência, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, a minha vida foi um horror, e usar sempre desse lugar para querer trazer as pessoas é trazer por pena e não por aprendizado. A luta precisa ser coletiva. Se nós não coletivizamos a luta, nós vamos ter movimentos que não abarcam as pessoas. O movimento feminista, por tantos anos, o feminismo branco, excluía pessoas trans, ainda exclui em muitos casos, pessoas negras, pessoas dissidentes de corpo, de gênero e de neurodivergências também. Quando a gente vê outros grupos que vão se expandindo, o grupo das pessoas negras são grupos que incluem muita gente, não exclui ninguém. Quanto mais fechado o grupo, mais produção possível de neofascismo tem. Vide, por exemplo, o feminismo radical. Vide esse movimento aí, como que ele funciona. Ele é excludente. Eu não participo de nenhum desses movimentos que é excludente, que é centrado em si. Eu acho que é complicado. Cada pessoa segue e tem que entender o que está fazendo, mas eu acho complicado. E o que eu queria dizer aqui é isso hoje. Observem criticamente o lugar onde vocês habitam, o lugar onde vocês transitam. Tá feliz porque só tem pessoas parecidas com você e você nunca viu isso antes desse jeito, assim, assim, assim? Que legal, mas preste atenção em como isso acontece. Porque tá fechando em pessoas iguais a você, por quê? Porque tem medo da crítica alheia? Qual é o lugar que esse espaço propõe? Qual é o diálogo social que esse espaço propõe? Porque isso tudo aí eu vejo a branquitude fazendo há muito tempo. Historicamente é isso que a branquitude quer, um lugar exclusivo. O sabor da exclusividade, da pureza, de não se misturar, é um fetiche da branquitude. Será que ele não está entrando em outros lugares também, com a lógica fascista, com a lógica de direita, com certeza com a lógica religiosa? Olha bem isso daí. São grupos que não resistem nem um minuto a discussões profundas, não resistem nem um minuto a um embate real, porque a primeira coisa que fazem é partir para o vitimismo, partir para mensagens de ataque. São pessoas que não escutam críticas, são pessoas que têm muita dificuldade em se organizar com a diferença. Por isso que o exclusivo faz tanto sentido. E é isso, né? Eu falei que muita gente parou de me seguir, parou de seguir essas outras pessoas que também estão envolvidas no debate mais crítico e mais sério. Por quê? Porque não toleram a diferença. É um sentimento de purificação. E aí, olha outros podcasts de episódios que eu tenho aqui que eu falo disso. Mas se quiser ler um texto meu no blog que chama Fetiche Branco, você vai entender o que eu quero dizer. E por hoje é isso. Eu quero só chamar essa atenção, gente. Cuidado com exclusivismos. A gente tem tentado tanto quebrar essas barreiras, tentado tanto romper com esse lugar. Por que fazer isso agora? Esse comodismo que a gente sente é também parte dessa preguiça colonial.
É parte disso também. E dá uma olhadinha no meu episódio anterior a esse aqui, que eu falo da desistência, porque eu não quero parecer que eu estou dizendo que a gente não pode desistir nunca. Pelo contrário, vamos saber do que a gente precisa desistir para poder resistir. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?